Tudo bem, gente boa? Vamos começar nossa aula virtual, e o assunto é teoria do conhecimento. Como teoria do conhecimento é um conhecimento muito vasto, é redundante, mas é assim, é muito vasto, nós vamos falar, dentro da teoria do conhecimento, do método socrático. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um dos filósofos mais renomados da Grécia Antiga, falou, criou e montou muitas ideias que até hoje são amplamente utilizadas por nós. Ele nos ensinou a viver, nos ensinou a pensar, nos ensinou também a se comportar enquanto ser humano ou então enquanto sujeito à nossa própria existência. Eu acho que vocês já ouviram e já viram esta frase que está. Só sei que nada sei. Qual a tradução que a gente pode fazer desta frase? São várias as interpretações, mas eu vou dar uma que vai ser a válida para a nossa aula. Só sei que nada sei leva o indivíduo, quando diz essa frase, a se conhecer como uma pessoa ignorante. Ignorante no sentido de que? Falta de conhecimento. Para Sócrates, o indivíduo que reconhece sua própria ignorância é um indivíduo extremamente inteligente que vai estar constantemente aberto ao conhecimento. E aí você entende, claro, que quando a gente acha que sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada ou então sabe muito pouco em relação a alguma realidade que se apresenta. Na hora que a gente se entende como um ser que ainda está em processo de aprendizagem, a gente está aberto ao conhecimento e cresce cada vez mais enquanto ser humano. Ok? Como é que Sócrates nos ensinou a ter um comportamento aberto ao conhecimento? Então vamos começar a nossa aula com base exatamente nesta pergunta. A pergunta que você fez, a pergunta que eu fiz agora, diz respeito ao quê? Ao método socrático. O que é que o método socrático diz no que diz respeito a aprender a conhecer? Vamos lá. Para Sócrates, o indivíduo tem que assumir determinadas posturas. Tá certo? E a postura para ele mais importante, para o indivíduo que está em processo de aprendizagem, é se conhecer ignorante. Ignorante no sentido de que eu não sei de tudo. E o que eu sei talvez seja muito pouco diante da complexidade da situação, tá? Ou então daquilo que foi posto enquanto realidade. Na hora que eu assumo que eu não sei tudo, eu estou automaticamente aberto ao conhecimento, aberto à aprendizagem. Se você, eu ou qualquer indivíduo temos o comportamento de reconhecimento da ignorância, nós estamos indo num caminho muito bom. Que caminho é esse? O caminho do conhecimento. E a partir do momento que a gente trilha esse caminho, a gente chega a um outro ponto que é extremamente interessante e que Sócrates coloca como sendo extremamente importante. As discussões que nós temos no dia a dia são fontes inesgotáveis de conhecimento. A discussão que você tem com o professor, a discussão que você tem com seu pai, com a sua mãe ou então com qualquer adulto referente a um determinado assunto que engrandece, que faz melhor, que faz conhecedor, ok? Agora entenda, quando eu falo em discutir, não é brigar. Quando a gente fala em discussão, é um diálogo aberto entre duas pessoas, uma troca de experiência entre duas ou mais pessoas, e a partir dessa troca de experiência, a partir dessas discussões, você vai escutando as posições dos outros, vai fazendo a comparação com a sua, e você e eu acabamos o quê? Melhorando o nosso conhecimento. Então, se a gente está aberto à discussão, a gente reconheceu que nós não sabemos tudo e automaticamente a gente vai aprender. E claro,
aprendendo, nós vamos aí superar algumas situações. Agora, aqueles indivíduos que se negam a discutir, tá? E não tem aí capacidade de defender seus pontos de vista ou se posicionar em relação a algo, permanece na ignorância. Então entenda, tá? A situação que se apresenta todos os dias tem um papel de construção do conhecimento. Que papel é esse? Levar você a ver se aquilo que você já sabe é o bastante para você viver, ou então é o bastante para você superar a situação que ele está. Qual é a diferença entre eu e você? Nós somos pessoas, tá? Temos os mesmos mecanismos, só que eu já vivi mais do que você. Eu não sou mais inteligente, eu sou mais experiente. E a troca de experiência que eu posso ter com você pode te ajudar a você descobrir seu próprio mecanismo, seu próprio caminho, sua própria estratégia de vida. E é isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer para não ficar sujeito, tá, a ser um mero repetidor daquilo que as pessoas acham, tá, que são suas verdades absolutas. A gente vai estar sempre o que? Tá aberto a aprender a partir das discussões, a partir das experiências de vida e sempre entendendo, eu nunca sei o bastante para viver. Eu tenho que estar constantemente aprendendo e vou aprender com o dia a dia. Tá? Isso é, para Sócrates, a origem do nosso conhecimento. É a origem, tá, daquilo que a gente vai pegar enquanto instrumento de vivência, de experiência e de troca no nosso cotidiano, tá, no nosso dia a dia. Ok? Então, reconheça a ignorância, participe sempre de discussão, nunca se esquive, participe sempre da discussão, porque uma vez discutindo, você vê a posição dos outros em relação ao que está acontecendo, vê se a posição do outro é melhor do que a sua. Se for melhor, você reformula a sua postura. Se a outra postura, ou então a opinião que você escutou não é das melhores, tu permanece com a tua e vê, tá, o que é que pode acontecer nas próximas situações pelas quais você irá passar e vai ter que superá-las. Ok? Jamais deixe de participar da discussão. Jamais deixe de escutar a opinião do outro. Jamais, tá, deixe de encontrar naqueles que são mais experientes um ponto de partida para você aprender a viver. Aí estou eu, professor, aí está o seu pai, aí está a sua mãe, aí está, enfim, os adultos que estão no seu entorno, que pode te ajudar com as posturas que eles têm, com as opiniões. Não porque as opiniões da gente ou dos outros sejam melhor do que a sua, mas é um referencial para saber que o que você pensa ou como se comporta vale a pena ser, tá, visto como sendo o caminho adequado. Ok? E aí, Sócrates monta, tá, seu método a partir de duas posturas. Vamos lá. Tá? Para entrar no método socrático, a primeira coisa que Sócrates colocou é isso aí. Tá? Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Tá? Se todo dia aí você estamos aprendendo, tá? E a aprendizagem vem a partir de conhecimentos que nos acrescenta, que nos enobrece, que nos faz melhor, esse é o verdadeiro conhecimento. Aquele conhecimento que a gente adquire, que não nos traz nenhum valor, não agrega nenhum bem positivo, é melhor a gente deixar de lado. Tá certo? E como é que a gente vai adquirir esse conhecimento que deve nos tornar pessoas melhores todos os dias? Aí você tem o método socrático, tá certo? Que tem esse objetivo. O princípio é a construção do conhecimento ao invés da mera transmissão de ideias. Tá? Eu e vocês somos racionais. Se nós somos racionais, a gente tem por obrigação construir nosso próprio conhecimento, construir nossos próprios conceitos e se responsabilizar pelas posturas que virão a partir desses conceitos e conhecimentos. Tá? O método socrático diz que a gente não precisa estar reproduzindo, tá, copiando comportamentos e opiniões alheias.
nós temos que montar nossa própria opinião. Nós temos que montar nosso próprio caminho, nossa própria estratégia de vida. E para a gente conseguir fazer isso aí, ele diz que a gente tem que ter duas atitudes. A primeira é baseada na ironia. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Essa ironia aí não é aquela ironia que a gente coloca um comportamento diário, não. Ironia aqui não é aquela que vem com desdém do outro, não é aquela ironia que vai ridicularizar o outro, não é aquela ironia que me faz indiferente ao outro, mas uma ironia que tem um papel extremamente importante. Toda vez que você estiver participando de uma discussão, tá? Observe as ideias alheias e sempre refute. O que é refutar? Pergunte o porquê, pergunte para quê. Esse questionamento vai fazer com que você obtenha do outro a resposta que você ainda não tem, ou então que você retire do outro aquilo que te falta para montar a estratégia adequada para o seu dia a dia. Ok? Então, essa ironia, ela é extremamente importante porque toda vez que você estiver conversando com alguém, você vai estar sempre discutindo, vai estar sempre dialogando e desse diálogo você tira a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de perceber a vida e como você vai viver a partir daquele momento. Somado à ironia, tem a maiêutica. Tá? Maiêutica, em grego, quer dizer parto. Tá? A mãe de Sócrates era parteira. E ele via, evidentemente, a mãe trabalhando e fez uma analogia. A criança se forma no útero da mãe, se forma dentro da mãe e sai para o mundo. E aí ele colocou a seguinte analogia. O conhecimento tem que partir de dentro de nós para fora. Tá? O conhecimento é uma construção íntima, é uma construção de cada um de nós. O conhecimento que vai orientar você na sua vida é o conhecimento que você deve construir. Tá? E onde é que está a participação do outro? A participação do outro está em te dar referenciais, te dar caminhos, e você vai analisá-los para saber se é o melhor a ser tomado. Porque as suas ideias, os seus comportamentos, suas posturas têm que ser trabalhadas dentro de você, de acordo com as suas virtudes, de acordo com as suas limitações, de acordo com as suas falhas. Tá? E a partir do momento que você vê o conhecimento como sendo uma construção bem íntima, uma construção que vem de dentro para fora, você entende que você é o sujeito da sua própria existência. É você que vai construir o teu caminho através do teu conhecimento. Tá certo? E você pode perguntar, e qual seria o objetivo disso? Tá? O objetivo do método socrático é, primeiro, tornar as pessoas mais críticas e responsáveis pelo seu próprio conhecimento. Ou seja, nós temos que ter responsabilidade pelo que a gente diz, pelo que a gente faz. Quando você faz uma coisa, alguém vai questionar, você tem por obrigação ter explicação para o seu ato, pela sua postura. Tá certo? E como é que eu vou ter resposta, tá, para as críticas que irão surgir em torno de mim? A partir daquilo que você montou enquanto conhecimento. Você não sabe o que você fez? Então assuma o que você fez. Assuma, explique e leve as pessoas a aceitar a sua postura. Tá? Ninguém pode fugir disso. Se nós somos racionais, a racionalidade nos permite essa capacidade. Tá? De ser pessoas mais críticas e responsáveis por aquilo que nós dizemos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos. Tá? Ninguém é culpado pelo que nós somos, a não ser nós mesmos. Um outro objetivo seria a ideia de montar um indivíduo autônomo, livre e independente. Uma autonomia desenvolvida por mim, por você, parte, sabe de onde? De dentro para fora, da nossa reflexão, do que eu sou, do que eu posso fazer, do que eu devo fazer. Isso é que você e eu temos que estar pensando todos os dias. A partir do momento que a gente sabe o que a gente diz, sabe o que a gente quer fazer e sabe como vai fazer,
nós somos pessoas autônomas, nós somos pessoas independentes. Ok? Isso é mais um objetivo. E por último, e não menos importante, nós temos a ideia de que o método socrático tem por objetivo formar indivíduos livres, independentes de dogmas, independente de regras conservadoras e sujeitos ao seu próprio destino. A gente não precisa de conselhos, nós precisamos de orientação, nós precisamos de referenciais. Agora, para a gente seguir do jeito que está sendo dito, não, para a gente ter um referencial daquilo que pode ser interessante ou não para mim. As conversas que você tem com os adultos, as conversas que você tem com os jovens da sua idade, são referenciais para saber se você está no caminho certo, se você está desenvolvendo a estratégia adequada para viver melhor todos os dias. Ok? E aí eu te pergunto, para colocar em prática o método socrático, o que é que você está aprendendo nesse momento? Esse momento onde você está confinado em casa, está isolado em casa. Posso te dar vários exemplos. Se você tinha dificuldade de conviver com seu irmão mais novo, porque brigavam demais, talvez hoje vocês estão brigando de menos porque estão conversando mais. Se você tinha dificuldade de conversar com seu pai ou então com a sua mãe, em função da circunstância, você passou a ter mais tempo para conversar, passou a ter mais tempo para dialogar e passou mais tempo a percebê-los como seres humanos normais que estão passivos a acertos como também a erros. E aí eu te pergunto, você entende por que é que as situações diárias são fontes inesgotáveis de conhecimento? Se você entendeu que tudo que você passa na vida, que traz conhecimento, que traz potencial para você melhorar, a partir de hoje você aproveita mais as experiências de vida. E entenda, as experiências de vida é a escola que te leva a aprender cada vez mais. Não te leva a aprender português, matemática, filosofia, mas te ensina a aprender cada vez mais como é ser gente, como é conviver com gente. Entendeu? Então vamos fechar aqui. O método socrático diz: assuma a sua ignorância, porque uma vez assumindo a ignorância, você está aberto ao conhecimento. Nunca fuja de discussões, porque são as discussões, são os diálogos que ocorrem, a formação do seu conhecimento. E entenda que uma vez você montando o seu próprio conhecimento, você é uma pessoa livre, independente e autônoma para determinar o seu próprio destino. Ok? Um abraço e até a próxima edição.